Ao longo dos últimos vídeos, nós podemos contemplar como a luz da Rosa Cruz foi se adaptando a cada país, a cada continente e a cada novo período da história da humanidade. Nesse vídeo, nós vamos continuar abordando mais uma nova ordem que surgiu em 1924, a Lectorium Rosacrucianum, e dar prosseguimento às demais ordens que vieram depois, como a Sociedade da Luz Interior e a Fraternitas Rosacruciana Antiqua. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Os Mestres do Passado. Eu sou o Frater Léo e nesse vídeo nós vamos investigar mais um pouco do finalzinho da série A Origem da Rosa Cruz. Se você se sente tocado pelo conteúdo, se você tem se enriquecido com toda a nossa pesquisa, com tudo que nós viemos refletindo, meditando, compartilhando, apoie o projeto, doe através da chave Pix, osmestresdopassado@gmail.com. Comente nosso vídeo que você estará apoiando o nosso projeto. Você também pode ser um assinante, um apoiador desse canal, por um valor muito pequeno. Se inscreveu, compartilhou, comentou, vamos para a nossa pesquisa. A Lectorium Rosacrucianum, também conhecida como Escola Internacional da Rosa Cruz Áurea, foi fundada na Holanda em 1924 por Wim Lien, Jane Lien e Henriette Stockhuyser, com o segmento holandês da Rosicrucian Fellowship de Max Heindel, até então se tornar uma instituição separada, trabalhando de forma independente finalmente no ano de 1936. Então ela herda toda a herança mística e filosófica, de certa forma, da Fraternidade Rosa Cruz Max Heindel, que por sua vez herdou um pouco da Sociedade Teosófica dos Estados Unidos e também da Antroposofia de Rudolf Steiner. O Lectorium Rosacruciano, ou Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, fundamenta-se no cristianismo gnóstico e possui fortes influências do catarismo e do hermetismo clássico. Ela divulga a possibilidade da libertação da roda da vida e da morte por meio de um processo de purificação e subsequente transfiguração, a qual se inicia com a revivificação da centelha divina, que está adormecida no coração dos homens. O nome Lectorium Rosacrucianum foi adotado em 1945. No ano de 1946, Jan van Regenborg e Cataros de Petri viajaram para a cidade de Albi, na França, um dos maiores redutos cátaros existentes ao sul da França. Então, eles fizeram um contato psíquico com a herança espiritual da antiga fraternidade cátara. Mas assim como a Fraternidade da Rosa Cruz Max Heindel e a Sociedade Teosófica, essas ordens que canalizam ou que foram criadas através de uma canalização ou de psicografia não recomendam práticas de evocação espírita ou grupos mediúnicos ou pertencimento de médiuns. Sua literatura é rica em termos de rosacrucianismo clássico. Eles recomendam a leitura do Corpus Hermeticum, recomendam a leitura do Evangelho Gnóstico de Piste Sofia, dos Manifestos Rosacruzes, o Fama Fraternitate, Confessio Fraternitate, as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkranz, como nós já recomendamos aqui no canal. Também oferecem traduções do livro Christianópolis, de Johann Valentin Andrea, e recomendam a leitura do Tao Te Ching, entre outros livros e diversas outras obras. Obviamente, não podemos negar o caráter nacionalista nessa teoria de uma reencarnação de um rosacrucianismo clássico. Os Países Baixos ficam ao norte da França. É conveniente que, nessa narrativa, a Rosa Cruz seja cátara e gnóstica. E também é importante dizer que a tentativa de criar um renascimento do catarismo e do neotemplarismo vem de muitos anos antes, através das igrejas gnósticas da França, com Fábio Palaprat,
Eugênie Vintras e passou também pela Rosa Cruz de Josephan Peladam. Então, todo esse movimento é muito interessante, o estudo é muito interessante pelo que eles divulgam, mas é importante, no mínimo, a gente lembrar que as igrejas gnósticas e o renascimento do templarismo ali na França já ocorria desde Eugênio Vintras e de Fabre Palapprat, lá em torno de 1800, no início do século XIX. E aqui, através da Lectorium Rosacrucianum, por mais que se tenha um tom clássico, ao mesmo tempo eles têm também algumas teorias que são mais adaptadas à Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky, à Fraternidade Rosacruz de Max Heindel, que nós comentamos em outro vídeo, que bebe um pouquinho também do mentalismo, do Mestre Saint-Germain, de algumas teorias de rondas, de raças. Nada disso era uma constante na tradição ocidental clássica. Essas são adaptações das teorias de Fabre d'Olivet, que foram adaptadas por Saint-Yves d'Alvedre e depois por Madame Blavatsky. Então, a nossa evolução científica já nos permitiu comprovar de que não existem raças. Então, resumindo, embora a proposta seja muito bonita, muito com uma tendência conservadora e clássica, ela bebe também de fontes mais modernas, como dos movimentos teosóficos. Obviamente, nada disso é um julgamento. Isso é só para a gente pontuar o discurso, a narrativa e também observar, por exemplo, um discurso nacionalista em cada uma das ordens que nós viemos passando até o momento. Ok? Também no ano de 1924 foi fundada a Sociedade da Luz Interior, a Inner Light, fundada por Dion Fortune após se afastar da ordem hermética da Aurora Dourada por divergências com Moina Mathers. Dion Fortune, que havia sido treinada em outros sistemas e após a transição do seu mestre espiritual, ela continuou a receber suas orientações espirituais do seu mestre. Ela acabou fundando então no ano de 1924 a Sociedade da Luz Interior, unindo as suas experiências, a sua vivência na Aurora Dourada e assim colocando de forma mística tudo aquilo que ela recebeu de uma herança de espíritos, druidas e celtas que ela entrou em contato na Inglaterra. Portanto, esse grupo acabou mesclando elementos do druidismo, de tradições celtas, a fim de preservar a herança dos ancestrais da Inglaterra e da Escócia. O membro pode se afiliar a ela na Inglaterra, mas ao mesmo tempo ele só pode ser iniciado em devidos graus se ele for residente naquele país ou tiver nacionalidade inglesa. Ao mesmo tempo, no México, a Fraternitas Rosacruciana Antiqua foi fundada no mesmo ano, após a transição de Theodore Royce em 1924. O médico Dr. Arnold Krumheller, discípulo de Theodore Royce e Dr. Franz Hartmann e de Pappus, ele possui uma carta para manter a ordem martinista e a Igreja Gnóstica e a Ordo Templi Oriente nas Américas, mas ele continuou a sua obra, e assim ele criou sua própria ordem, a Fraternitas Rosacruciana Antiqua, fundada então formalmente no ano de 1928, onde ele assumiu o nome do mestre Huiracocha. Krumheller, assim como Paul Foster Case, afirma que teve contatos espirituais também com o mestre Rakoczy, o mestre Saint-Germain. Ele era membro da Sociedade Teosófica, delegado de Pappus, da Ordem Martinista, membro da Ordem Cabalistique de la Rose-Croix, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, membro também do antigo e primitivo rito de Memphis-Misraim, da Hermetic Brotherhood of Luxor, da Societas Rosacruciana em Anglia, do Collegium Pansopicum, da Rosa Cruz do Oriente e também era patriarca da Igreja Gnóstica por sucessão de Ernest Christian Heinrich Peitmann. Ele criou então a sua ordem, que possuía inicialmente 7 graus. Atualmente, pelo que se afirma, são 3 graus. Paralelamente, a Fraternitas Rosacruciana Antiqua possui também uma igreja gnóstica pública.
Após o membro passar por alguns graus, ele pode ser convidado ou solicitar para ingressar num círculo, digamos assim, interno, que é a Fraternitas Rosacrucis, aquela que é uma das primeiras ordens rosacrucianas modernas, que foi fundada por Pascal Beverly Randolph. O Dr. Krumheller teve contato também com um mestre espiritual de uma herança sul-americana das tradições nativas e aprendeu sobre ervas nativas, adaptou a tradição rosacruciana para os elementos que existiam em nossa fauna e na nossa flora. A literatura sobre fitoterapia botânica oculta estava então restrita aos livros dos autores europeus e à mitologia greco-romana, até que o Dr. Arnold Krumheller, o Viracocha, atualizou o conhecimento da teurgia terapêutica, a terapêutica teúrgica, a arte de curar, utilizando ervas, orações e nomes sagrados e poderes dos anjos e dos elementais, os seres ligados às ervas. Então ele atualizou toda essa literatura da época, colocando também o conhecimento que ele recebeu fisicamente em suas incursões e excursões na América Latina, nas tribos indígenas, e também o conhecimento esotérico dos seus contatos espirituais com os mentores que ele encontrou aqui na América Latina. A Fraternitas Rosacruciana Antiqua é aberta a homens e mulheres, assim como a ordem da John Fortune e também a Lectorium Rosacruciano. E novamente temos aqui, no mesmo ano, em 1924, uma ordem Rosacruz sendo fundada no Brasil. Júlio Guajará Rodrigues Ferreira foi um brasileiro que se destacou no cenário espiritual do Brasil. Durante a sua adolescência, ele morou na Europa e viajou para a Índia, onde ele recebeu a sua iniciação. No ano de 1924, então, ele publicou o seu primeiro livro, Os Mistérios da Alma. No Brasil, ele se tornou o instrutor secreto da Ordem Mística do Pensamento e fundou o Instituto Teosófico Rosacruz, que mais tarde se transformou na Sociedade Teosófica Rosacruz. No ano de 1930, ele então resolveu dissolver essa sociedade e fundar finalmente uma Fraternidade Rosacruz do Brasil, que permaneceu discreta por muitos anos. Segundo os ensinamentos dessa fraternidade, o Brasil tem um papel fundamental a desempenhar como uma nação eleita para a nova era. Também temos aqui, como em todas as ordens, um discurso nacionalista. Essa ordem tem sua sede no Rio de Janeiro e tanto homens como mulheres podem solicitar a sua afiliação. Saindo então do ano de 1924, onde nós temos essas 4 ordens sendo manifestas ao público e adaptadas cada uma para o seu país, nós então temos Antiquos Arcanos Ordo Rosa e Rubia e Etiauri Crucis, que foi fundada na Áustria por Eduard Munninger, grão-mestre da antiga mística Ordem Rosacruz, mas que também era ligado ao Colégio Pansófico e às igrejas gnósticas. Essa ordem foi fundada através de uma cisão na jurisdição alemã da Mork, buscando ser uma Rosacruz mais pura, conservadora, tradicional, e acabou sendo criada em 1952, como uma Rosacruz, abre aspas, pura, fecha aspas. Essa ordem, até onde se tem notícia, funciona na Alemanha, mas ela é muito discreta. A Confraternidade da Rosa Cruz, CRC, foi fundada após uma sucessão na antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Após ser preparado por Ralph Maxwell Lewis, eleito e instalado como o imperator da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, Gary Lee Stewart passou por acusações, calúnias e problemas internos que o levaram a deixar a organização. Essa ordem foi fundada em torno de 1987 pelo próprio Gary Lee Stewart
como uma alternativa para preservar os ensinamentos originais de Harvey Spencer Lewis e da sua milícia crucífera evangélica. O Gary resolveu, então, utilizar dos rituais de iniciação originais criados pelo próprio Harvey Spencer Lewis e pela Mary Russack, como nós abordamos no vídeo sobre a ordem mística do Templo da Rosa Cruz. A Confraternidade da Rosa Cruz trabalha em comunhão com a Ordo Militia Crucífera Evangélica, isso ao menos até onde se sabe aqui no Brasil, mas elas são ordens distintas. Ela é uma ordem de inspiração templária com ensinamentos próprios que afirmam ser descendentes da milícia crucífera evangélica que, segundo a teoria deles, teria sido fundada em Lunenburg no ano de 1530 para proteger os príncipes eleitores protestantes. Nós chegamos a abordar um pouco disso no vídeo sobre a milícia crucífera evangélica e sobre Simon Studyon. A Confraternidade da Rosa Cruz possui, então, 12 graus e é aberta ao público. Na verdade, até onde se sabe, são 9 graus, como o próprio Harvey Spencer Lewis havia criado. Ela tenta buscar esses ensinamentos e iniciações num modelo bem mais primitivo, como o próprio Harvey Spencer Lewis queria fazer. Mas o que nós estamos chamando de primitivo de novo é segundo o que essa organização considera como primitivo e novo, pois nós sabemos que Harvey Spencer Lewis pegou muito dos seus ensinamentos dos próprios escritos de William Walker Atkinson e do Novo Pensamento. Então, isso que eles querem reviver como antigo, na verdade, é o rosacrucianismo mais moderno, ok? Essa ordem está aberta também a homens e mulheres. E, por fim, nós temos a ORCI, a Ordem Rosa Cruz Iniciática. Em 2003, foi criada uma biblioteca de temas iniciáticos chamada Biblioteca Upássica, que reunia estudantes de língua espanhola de diferentes escolas, teósofos, maçons, martinistas, gnósticos e hermetistas, e nesse contexto, o fundador da biblioteca, o senhor Filhas del Montesesto, viajou para Girona, na Catalunha, na Espanha, onde se reuniu com antigos membros da Ordem do Templo da Rosa Cruz, que foi fundada por Annie Besant e Mary Russack. Isso no âmbito da Sociedade Teosófica, como nós abordamos no vídeo específico sobre isso. Desse contato, então, surgiu uma renovação da Ordem Mística do Templo da Rosa Cruz, uma iniciativa que mais tarde se fundiu com o Programa de Estudos OPI, Opus Philosophicae Initiationes, e formaram então a Ordem Rosa Cruz Iniciática no ano de 2018. Essa ordem trabalha em 5 graus. O grau do Corvo, que corresponde ao processo alquímico do nigredo, o grau 1, o Cisne, que corresponde ao albedo, que é o grau 2, o grau das Águias, Citrinitas, que é o grau 3, o grau de Pelicanos, o Rubedo, que corresponde ao grau 4, e a Fênix, o grau 5, que corresponde, então, na alquimia, à grande obra concluída. Então, a ordem tem 5 graus e os processos alquímicos, ela recomenda muito da história da Rosa Cruz de Ouro e é uma das ordens mais modernas que se conhece. Eu não sou membro, mas é uma proposta muito legal pelo que a gente observa de longe. Ela é aberta a homens e mulheres. Na atualidade, ainda existem muitos grupos Rosa Cruz, como os Fratres Iluminados da Rosa Cruz, os Elders Brothers of the Rose Cross, Frère Aîné de la Rose Croix, o FARC, e os Elders Brothers of the Rose Cross. A Rosa Cruz do Oriente, ou Le Rose Croix do Oriente,
se tornou então também um círculo interno da ordem cabalística da Rosa Cruz, que por sua vez é um círculo restrito dentro das ordens martinistas. A Ordem dos Fratres Lúcios e os Cavaleiros de São João e os Cavaleiros de São João Evangelista da Ásia e da Europa também foram recriados, assim como a Golden Rosenkreuz. E todas essas ordens são ou reservadas a mestres maçons ou aos membros superiores incógnitos e iniciadores ou superiores incógnitos culminados dentro das ordens martinistas. Então, toda a herança rosacruciana, de certa forma, ficou dentro ou da maçonaria ou de uma ordem Rosa Cruz, que é um portal externo para se entrar nessas Rosa Cruzes internas, ou também dentro das ordens martinistas. Assim, nós completamos toda a nossa série de vídeos sobre a origem da Rosa Cruz. Com certeza, em breve, nós traremos novas pesquisas, biografias sobre todos esses personagens envolvidos, se não todos, sobre os principais. Melhor assim. E aí nós vamos destrinchando cada um desses degraus, dessas ordens e colocando nos vídeos. Como vocês sabem, todo o nosso vídeo ele tenta trazer um pouco da pesquisa, mas também um pouco da iniciação, daquelas mensagens, através da vida daquele iniciado, da sua jornada, da sua senda, para ser iniciado, a gente vai percorrendo ali junto com ele essa peregrinação, colocando frases para que todos nós possamos reviver ou aprender sobre os ensinamentos iniciáticos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o último vídeo da série A Origem da Rosa Cruz, mas muitas outras pesquisas sobre a Rosa Cruz continuarão nesse canal. Até os nossos próximos vídeos e fique aí conosco. Se inscreve no canal, seja um apoiador incógnito, assine o nosso canal, envie o Pix da Prosperidade através da chave osmestresdopassado@gmail.com e você pode doar. Todo o valor é muito bem-vindo. Você pode também comentar, curtir, se inscrever, compartilhar. Um forte abraço a todos. Em amor, florescemos.